ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Boa tarde para você. A paz de nosso Senhor esteja na tua vida. Jesus, Ele ensina a sua igreja e como ordem, falou para ela pregar o Evangelho para toda criatura. A Bíblia fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, como varão que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A Escritura Sagrada que Deus deu ao homem, a revelação através do seu Filho, por qual foi manifestado a glória e a graça de Deus para perdoar os pecados do ser humano, porque por causa de um homem o pecado foi filtrado no mundo, e vindo o pecado consumou também a morte. Mas Jesus, vindo na plenitude dos tempos, veio para remir o pobre pecador, para trazer esperança novamente a uma nação, a um povo que vivia longe dos caminhos do Senhor. O profeta Isaías falou que Deus foi buscado por aqueles que não perguntavam por Ele. Então Deus, Ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Deus assim procura tais que o adorem dessa forma. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Possível se torna o homem quando ele recebe o Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção, o selo da promessa de Deus, a herança que Ele prometeu por seu Filho Jesus, que nos traria um outro ajudador ou um outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não vê, mas nós temos, porque Ele habita dentro de nós. Eu vou ler aqui em Marcos capítulo 8, versículo 34, onde Jesus, chamando a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvar-se-á. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a salvação?
ou perder a alma, em algumas traduções. Ou que daria o homem por resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O Evangelho, ele é bem simples, não tem muito com que o homem deva obedecer, apenas crer naquele a quem Deus o enviou, a Jesus Cristo como o Filho único de Deus, como o primogênito de Deus, as primícias dos que dormem, porque Ele é nossa esperança. Jesus é a nossa certeza que haverá uma ressurreição, porque Ele ressuscitou em meus mortos. Esta é a esperança para aqueles que nele esperam e aguardam. O apóstolo Paulo falou que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Desde então está-me preparada a coroa da vida eterna, a qual o justo juízo me dará, não somente a mim, mas também a todos quanto o amarem a sua vida. Então, a promessa que Jesus nos fez da sua volta, mas ele comparou a sua volta com dois fatos que aconteceram e que nós não devemos deixar passar desapercebidos, porque ele se introduz relacionadamente aos dias em que nós vivemos aqui na terra. Eles têm muito a ver com a nossa história, já considerada a última geração, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo sobre as nuvens dos céus. E ele falou a respeito dessas duas coisas. A primeira, que era a semelhança da volta do Filho do Homem, seria que, como foi no dia de Noé, seria também na volta dele. E a outra seria, como foi no dia de Ló, seria também na volta dele. Por que que Jesus comparou a sua volta, a volta do Filho do Homem, com a geração de Noé e a geração de Ló? Porque embora eles vivessem sem ter experimentado desta promessa, do selo da redenção do homem, que é o Espírito Santo de Deus, de não ter experimentado da graça primordial de Deus, vinda por Jesus Cristo, mas Jesus enfatizou essas duas histórias comparadas com a sua volta, com a sua segunda vinda sobre este povo. E ele disse que no tempo de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. No tempo de Ló, da mesma forma, comiam, bebiam, casavam, compravam e davam-se em casamento. Vendiam. Então eles estavam preocupados com a vida e com o bem-estar. Eles não estavam preocupados com o juízo de Deus, com o dilúvio que Deus iria trazer sobre aquela nação, sobre aquele mundo inteiro, o mundo antigo de Noé. Mas Deus, Ele sempre conduziu o seu povo para olhar e atentar à sua palavra, aos seus mandamentos, aos seus estatutos, os seus juízos e os seus preceitos, para que todo o caminho que o povo de Deus andasse fosse guiado por Deus. Só tem uma maneira de nós aqui na terra andar fiéis a Ele, se nós fazer o que Jesus falou em João 15, se nós o amar, certamente guardaremos os seus mandamentos, porque o que ama Jesus, o que ama o Pai, é aquele que guarda a sua palavra em seu coração. Lá no livro de Provérbios, está escrito no capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda também o teu coração,
porque dele procede a saída da vida. O ser humano, ele tem uma responsabilidade diante de Deus, diante do Criador, porque é com ele que o homem prestará as contas. É com ele que o homem vai ter que apresentar-se naquele dia do juízo. Por isso que antes que o homem morra sem essa preciosa salvação, Deus assim amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho já está condenado. Por isso que quando Jesus, ao explanar e expor a glória de Deus, e ele vinha anunciando, era o reino de Deus chegar até os homens, porque o reino de Deus veio a esta terra. Mas era necessário o homem primeiramente se arrepender para receber o reino de Deus sobre ele. E Jesus, ele ensinou a maneira certa, a maneira que poderia o homem agradar a Deus. Primeiramente, ele não forçou ninguém a segui-lo, mas ele falou em voz aberta, em um tom solene e suave: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que procurar ganhar a sua vida, vai perdê-la, a sua alma. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Jesus, primeiramente ele terá que negar a si mesmo. E isso é uma dificuldade em todo o planeta. O homem querer negar a sua natureza pecadora, querer negar a sua carnalidade, ter que renunciar à sua vida promissa. Que o homem sempre, no decorrer dos tempos, ele sempre procurou levar uma vida boa, farta, uma vida sossegada aqui na terra. Mas nas condições em que o homem se encontra, dificilmente ele encontrará esse sossego que ele procura, esta vida farta que ele tenta, busca. Mas Jesus veio proporcionar ao homem. Ele falou no Evangelho de João, no capítulo 10 e versículo 10: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. O homem só é possível viver uma vida sossegada aqui na terra, uma vida farta, se ele receber a natureza de Deus sobre a sua natureza, sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Mas primeiro, o homem tem que negar a si mesmo. E como eu falei, em todo o planeta Terra, é algo difícil. Na verdade, se torna até impossível de se imaginar alguém negando a sua própria vida para agradar aquele que ele nunca viu e aquele que só ouviu através de mensagens. Porque Deus se manifesta através da sua palavra. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão ainda quando ele estava no meio da sua parentela. Deus se manifestou a Abraão através da sua palavra, através da sua voz. E Deus chamou Abraão: Abraão, Abraão, vem para fora. Então Deus chamou Abraão para andar com ele, ser amigo dele. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu à voz de Deus. Abraão, ele procurou andar com Deus numa vida de fé que agradara a Deus, até quando mesmo Deus pediu seu único filho, o filho a quem Abraão mais amava,
como sacrifício e holocausto para Deus. E mesmo assim Abraão, com a fé perfeita em Deus, ele não rejeitou aquilo que ele mais amou, aquilo que ele mais amava. Mas Abraão teve que negar a si mesmo para poder obedecer à voz de Deus. Deus chamou muitos e muitos homens. Alguns não quiseram ir até o final. Outros, por amar o século presente, abandonaram a fé. Outros não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Então o homem, para poder andar com Jesus, primeiramente terá que negar a sua vida, olhar para você mesmo e ver aonde você mais erra com Deus, olhar para o seu interior e procurar santificar a sua vida. A Bíblia diz: rasgai os vossos corações, quebrantai-vos. Só assim o homem consegue aproximar mais de Deus. Quando o homem se quebranta espiritualmente, a sua vida para Deus. E ele, quando é chamado por Deus, por mais que ele seja um Jonas desobediente, ele até compra a sua passagem para ir bem longe daquilo que Deus o mandou ele fazer. Ele não pode correr daquilo que Deus chamou. Jonas pagou a passagem para se esconder de Deus, para ir para bem longe de onde Deus mandou ele ir. Deus mandou ele ir para um lugar, ele comprou a passagem para ir para outro lugar. Deus mandou ele ir para Nínive e ele comprou a sua passagem para ir para Jope. E o homem, quando vai na desobediência a Deus, a tendência é só descer, descer e descer para o mais profundo porão. E lá ele quer viver uma vida sossegada. Deus não vai ver, Deus não vai perceber, ninguém vai notar a presença desse indivíduo. Mas acontece que Deus, quando Davi, ele escreveu o seu cântico, lá em Salmo 139, ele falou: se eu subir ao mais altos céus, lá o Senhor está. Ou, se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Então não adianta o homem cair nessa besteira de pensar que se esconderá de Deus para sempre. Você pode hoje se esconder atrás das drogas. Você hoje pode se esconder atrás da bebida. Pode se esconder atrás de uma cortina, do tapete. Aonde você se esconder, os olhos de Deus são como chamas de fogo, e Ele conhece todas as nossas obras. Então, se o homem quiser, qualquer um, vir até Jesus, segui-lo, ele terá que negar a si mesmo. E a maior dificuldade de um ser humano é negar a sua própria vida, para poder agradar aquele que chamou ele. O apóstolo Paulo, ele falou: glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele falou que aquele que foi chamado para a milícia, ele não tem que se embaraçar com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o chamou. Então qualquer pessoa que Deus chamou para poder o servir, para ser alistado no seu exército, ele não tem que se embaraçar com negócios desta vida. O crente que é servidor de Cristo, ele não se embaraça com negócios desta vida, ele não se intromete, e ele não se embaraça com a política, com futebol, com jornal, com isso, com aquilo, com cinema, com novela, com filmes, com praias, com shopping center. O cristão, ele, chamado por Deus, o único valor que ele procura alcançar é o valor das almas.
ele não corre atrás de coisas fúteis, ele não corre atrás de coisas passageiras. A preocupação dele é de almas sendo ganhas para o reino de Deus. Porque Jesus falou: o que aproveita o homem ganhar esta vida, mas perder a salvação? Ou o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma? A alma do homem, segundo a ciência, ela não vale mais do equivalente a algumas toneladas de elemento. Mas a alma do homem para Deus, ela custou um alto e rigoroso preço, o preço de morte. A morte de Jesus foi a nossa certeza que fomos justificados pela fé da nossa condenação de nossos pecados. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus confundiu a sabedoria dos sábios, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É por isso que o advogado social, o advogado civil, qualquer um que seja ele, o empresário, o político, o bem estudado, aquele que cursou na melhor faculdade, ele não entende quando Deus chama as coisas que não são para confundir aquelas que são. Porque Deus aniquilou a inteligência dos inteligentes e destruiu a sabedoria dos sábios. Eles pensam que são sábios. O homem da faculdade, ele diz que é sábio. E ele afirma que o homem veio da linhagem do macaco. Ele diz que o homem nasceu do fruto do macaco. Mas a Bíblia diz que nós somos a descendência de Adão. Somos filhos e cordeiros de Cristo, pela promessa que Deus fez a Abraão. Somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Então o homem que estudou a vida inteira para entender que o homem veio do macaco, a Bíblia chama ele de burro. Até o jumento do pasto, até o boi do pasto é mais inteligente do que o homem da faculdade, o homem do computador. Até um burro é mais inteligente do que ele. Pedro e Judas disse que o ser humano se tornou animal irracional, porque o entendimento do homem não é mais voltado para a palavra de Deus. Hoje o homem tem um entendimento baseado no entretenimento que ele escuta, que ele lê e que ele ensina, mas não é mais um entendimento vindo da palavra de Deus. Então o homem, a primeira coisa que ele quiser seguir a Jesus, terá que negar a sua própria vida. Ou você agrada a Deus com a vida que você leva perante Ele, ou você o desagrada da mesma forma que você leva a sua vida. Porque não podeis servir a dois senhores. Não tem como, é impossível alguém querer ao mesmo tempo servir a Deus e servir a Mamon. É por isso que o ser humano hoje, na verdade a maioria dos pobres deste mundo, eles fazem tantas apostas na Mega Sena, no Deus Mamon, no Deus das riquezas, no Deus da loteria. E ele investe muito caro. Ele, de todos os dias da sua vida, ele está lá jogando a sua fezinha, fazendo a sua aposta. Sabe para quê? Para ver se fica rico. E o apóstolo Paulo já previa isto, que nos últimos tempos, o que aconteceria com este homem, que tanto busca por riqueza. Ele falou, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6 e versículo 9, mas os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína,
porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então o homem hoje, a fé não é perfeita em Deus. A fé que ele tem